A palavra de Deus, viva e eficaz, poderosa para salvar, essa palavra nos coloca a entender aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos da ceia do Senhor, que é o que nós estamos hoje celebrando, nós temos que entender o porquê dessa ceia, o porquê da nossa vida, a vida que temos agora. O fato de termos nascido nesse mundo e sermos criaturas desse mundo não nos caracteriza como viver. Caracteriza que se tornou uma alma vivente. E desde a queda do homem, o homem não sabe o que é vida, porque vida pertence a Deus. Tanto é assim que quando Satanás dominou o homem, quando Adão entregou esse domínio, o domínio desse homem a Satanás, o domínio da vida desse homem, o domínio do mundo a Satanás, ficou claro que esse homem perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele, que era vida. Tanto é assim que a palavra de Deus, se nós abrirmos lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. No verso 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Ele disse que o Satanás, o inimigo da cruz de Cristo, ele veio, que é o ladrão, veio roubar, matar e destruir. Falei, e eu vim para que tenham vida. Nesse texto ele começa dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos. Então fala de vida. Vida. Vida não é isso que nós temos de sobrevivência. Vida é vida plena. É vida que vem de dentro. Não é vida externa. Nós estamos vivendo nesse mundo na espera da vida. As pessoas vivem nesse mundo esperando vida. E entendem que essa vida que estão vivendo é vida, e não é vida. A vida vem da parte de Deus. Então nós poderemos dizer que nenhum ímpio vive. Nenhum ímpio vive, ele sobrevive. Ele passa por esse tempo aqui na terra. E daqui da terra ele sai para o lugar dos mortos, que é o Sheol, que é o lugar da onde ele veio. Exatamente o lugar que veio aquele que é o seu pai, que é Satanás. E a palavra de Deus diz que nós fomos arrancados desse domínio, dessa maneira de viver nesse mundo sem ter vida, para que nesse mundo começássemos a ter vida. Quando a palavra de Deus fala que nós fomos regenerados, não fomos regenerados para uma vida futura, nós fomos regenerados para uma vida presente e futura, uma vida eterna. Essa é a grande diferença que tem de religião e evangelho. O evangelho resgatou o homem a partir de agora. Religião vive prometendo coisas no futuro. Tanto é que quando nós ouvimos os ataques lá no Oriente Médio, nós ouvimos desses ataques dizendo, olha, fala para os homens, se você chegar e servir como uma bomba humana, você carregar aquilo ali e destruir tantas pessoas, você vai chegar lá no paraíso e tem 10 virgens para você. E ele fica esperando as 10 virgens no paraíso e ele vai encontrar o inferno. É interessante que para a mulher não tem promessa nenhuma nesses casos religiosos assim, né? Porque só fala para os homens, e os homens vão lá para as 10 virgens, para 100 virgens, para 1000 virgens que esperam no paraíso. O evangelho não é coisa do futuro, o evangelho é coisa do presente para sempre. O Senhor Jesus não está falando, olha, você entrega a sua vida como um homem bomba,
Porque você vai ter lá no paraíso isso e aquilo outro. O Evangelho diz, olha, você entrega essa vida tua naquele que morreu. Considere essa sua crucificação juntamente com Cristo, para que você experimente a vida que eu tenho para te dar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho vida. Agora eu sei o que é vida. O apóstolo Paulo enfatizou isso daí para que as pessoas estivessem conscientes da vida que têm. Eu tenho vida. Por isso que nós dizemos assim, a nossa vida quem sustenta é Deus, porque a nossa vida é Ele. Não temos uma vida acessória, nós temos uma vida principal. Quando eu fui crucificado juntamente com Cristo na cruz do Calvário, quem morreu ali foi uma geração com que eu fui gerado, a geração de Adão. Naquela cruz, quando o Senhor Jesus falou, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Ele falou exatamente isso, olha, toda essa geração com que você foi gerado foi crucificado, para que nasça uma nova geração, a geração dos filhos de Deus, uma geração que tem vida. Essa geração que morreu sobrevivia, essa geração que na ressurreição de Jesus apareceu, se apresentou, essa é uma geração que vive. Se você pode perguntar a uma pessoa, você vive? Ele fala, vivo. Se você é uma nova criatura, você pode declarar firmemente, agora eu vivo. Eu não sabia o que era vida até encontrar o Senhor Jesus, e Ele é a minha vida. É interessante observar esses detalhes, porque você vê aqueles homens que perderam a vida material em função daquela espiritual. A vida que vem do alto para a sua vida. Você vê quando Estevão estava sendo apedrejado, o seu corpo já estava anestesiado por aquilo dali, porque ele olhava para o céu e via o Senhor Jesus recebendo ele de pé. Porque ele tinha vida. E você vê o desespero daqueles que são colocados simplesmente por um aspecto religioso. Eu quero pensar e meditar com os irmãos nessa noite, o que acontece a partir dessa vida que recebemos. Essa vida que recebemos nos leva a ter uma comunhão. A palavra comunhão significa ter em comum. Ter em comum no corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos, capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ele diz assim, esse texto, meus irmãos, o apóstolo falando em nome do Senhor Jesus, à igreja de Roma, dizendo assim, vocês já estão mortos para essa lei. Ou seja, o cumprimento que vocês fazem de alguma coisa não é exterior, ele é interior. Ele é vida no seu interior. A vida de Cristo em nós nos gera esse fato real de nós sermos participantes da sua glória, sermos participantes da maneira de ver. O Senhor Jesus falou, eu não coloquei uma lei no seu exterior, eu coloquei uma lei no seu interior. Eu troquei o coração de pedra da vossa carne e coloquei em você um coração de carne. Escrevi a minha lei no interior, de tal maneira que essa lei no meu interior dita a maneira da vida de Cristo em mim. Ninguém pode ser uma nova criatura de Cristo se não tem essa vida interior, se não tem essa consciência interior, se não tem esse aspecto de vida de Cristo. Eu lia num artigo essa semana do irmão Watchman Nee, muito interessante, em que era um trecho, uma mensagem dele, em que ele dizia o seguinte:
Você sabe, porque está escrito e porque ele é ensinado, que você não deve mentir. A Bíblia diz, não mintais. Então, se uma pessoa mente, você pode ter a informação externa dizendo, olha, não minta. Se a pessoa é uma nova criatura e ela mentiu, ela pode receber essa informação externa dizendo, não minta. Mas é muito estranho, e é isso que ele chama a atenção, é muito estranho que ele precise da informação externa se no coração dele aquilo não lhe fez mal. Porque antes que outro me avise, me avisa a consciência da minha vida, a vida de Cristo em mim. É característica da vida de Cristo. O religioso vive cumprindo coisas externas. A nova criatura vive cumprindo coisas internas. A nova criatura anda de acordo com seu coração, que é firmado na palavra de Deus. O religioso anda pelas metas que são colocadas para ele, para cumprir ou não cumprir. É a diferença total, crassa, entre um caso e outro. Entre ser uma nova criatura e ser um religioso. Às vezes a pessoa é um religioso evangélico, católico, de qualquer outro grupo. É um religioso, ou seja, ele tem uma vida externa. E essa palavra diz assim, irmãos, vocês já estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, quando ele nos atraiu a morrer com ele, ele fez morrer a natureza com que nós nascemos, de tal maneira que aquela natureza rebelde contra Deus morreu. E nós nascemos de novo, quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressurgimos para uma nova vida, que é a vida de Cristo. E ela dita dentro de nós o modo do nosso viver. Não é uma questão de comportamento externo. É resultado. Na nossa experiência cristã, nós temos alguns aspectos que são fundamentais para nós entendermos. A nossa experiência cristã nos levou a ter vida, vida de Cristo. Quando teve essa vida de Cristo, nós passamos a viver de acordo com Ele, de acordo com seu princípio, não de acordo com uma norma externa. Resultado disso daí, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós fomos tirados das trevas e fomos colocados na luz. Nós éramos cidadãos do inferno e somos cidadãos do céu. Nós estávamos debaixo do domínio de Satanás e estamos debaixo do domínio e cuidado de Deus. Essa é a diferença grande que existe. Mas quando nós nascemos de novo, o Senhor aqui na terra nos tira das trevas exteriores, que é o mundo e o inferno, e nos coloca inseridos no corpo de Cristo. E aí há a comunhão, coisas em comum no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, capítulo 12, verso 27, a palavra de Deus diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A palavra de Deus mostra uma união que o Senhor fez para formar uma unidade. O corpo é um. O corpo não é feito de várias partes que podem ser deixadas, a não ser se elas foram mutiladas e colocamos próteses. Mas no corpo de Cristo não tem prótese. O corpo de Cristo tem elementos que fazem, membros que fazem parte desse corpo.
Nós somos pessoas diferentes que fomos atraídos por Jesus à cruz do Calvário e fomos inseridos no corpo de Cristo, de tal maneira que somos um. Mas somos os seus membros em particular. Vós sois o corpo. Como pessoas diferentes podem formar um corpo? Para que seja um corpo, tem que haver a mesma característica nesse corpo. Qual é a característica desse corpo? Qual é a característica desse corpo? O corpo de Cristo é formado por todas as novas criaturas. O que as novas criaturas têm em comum? A vida de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, disse eu. Quem vive em você? Quem vive em você? Quem vive em você? O que nós temos em comum? Nós somos parecidos? Peguei o caso eu, Aran, Miriam e Guilherme. O que nós temos de parecido? Falei, mas vocês são iguaizinhos. Em quê? Na vida de Cristo. A vida que nós temos é exatamente a mesma vida. Por isso é que nós podemos formar um corpo. Porque em nós tem a mesma vida. E se eu pegar outros irmãos que são diferentes, qual é a similaridade que nós temos? A vida de Cristo. Por isso nós formamos um corpo. E esse corpo tem comunhão por causa da vida de Cristo. O apóstolo João, ele fazendo uma observação sobre essa questão, ele vem dizendo, aquele que diz. O apóstolo João é muito preocupado com as pessoas que dizem. Fala, aquele que diz e não, então não é. Aquele que diz, mas não faz, não é. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, não conhece a Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Por que ama? Porque você tem alguma parte do corpo que você não gosta do seu corpo? Mas você não quer se desfazer. Eu vi uma moça na televisão e falei assim, detesto o meu nariz. Não suporto o meu nariz. Eu poderia dizer, arranca ele. Passa uma faca no nariz, fica pior, né? Falei, não, eu quero dar uma ajeitada porque eu quero ele mais fininho, ele é muito batatão. Eu quero ele mais fininho. Mas ela não abre mão do nariz, seja batata ou não. O corpo formado, o corpo de Cristo, ele é formado de partes que não se soltam, não são desintegradas, por isso que elas estão em comum. E o comum é que corre nela o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Ele é parte desse corpo e é integrado nesse corpo. Somos parte de um corpo, mas somos os seus membros em particular. O Senhor nos chamou e nos aperfeiçoou para que esse corpo seja edificado. Efésios 4:12. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 12. É fazer com que esse corpo se desenvolva. Diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí vai dizendo quais são as finalidades. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para quê? Para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Para que esse corpo cresça. Por que você pega um neném e joga alimento nele? Por que você dá alimento ao neném? Eu estava num lugar, eu acho interessante o neném. Tem uns neném que já mamam maior do que deve, né? Mas eu vi um neném interessante na mão da mãe, no braço, no colo. E ele não conversou, deu uma hora lá, acho que deu um desespero nele, ele meteu a mão por dentro do peito da mãe e deu uma puxada e já foi
botando a boca. A mãe falou, pera, meu filho. Naquela, mais gente perto, ela naquela agonia, aí o moleque foi lá, o menino foi lá e grudou, hora de comer. Ele quis se alimentar. E por que nós alimentamos? Por que a mãe alimenta o filho? Por causa do crescimento. A palavra de Deus diz exatamente isso, que o aperfeiçoamento dos santos é o alimento. A ceia do Senhor, ele trata de duas maneiras naturais de nós alimentarmos, o comer e o beber. Comer e beber para que seja edificado, para que haja edificação em nós do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é essa reunião, essa congregação dos santos que foram inseridos, batizados nesse corpo, para fazerem parte desse corpo que é luz no mundo. Nós entendemos isso, eu vejo quando as pessoas, às vezes, passam anos a fio dentro de uma igreja e não entendem o que é o corpo de Cristo. Não entende o que é a igreja de Cristo. Abre mão da igreja de Cristo para cuidar de cachorro, de periquito, para fazer comida, para fazer uma série de coisas. Esse não entendeu. Esse tem que voltar lá atrás. Abre mão da congregação do corpo de Cristo porque eu estou com um pouquinho de dor no dedinho do pé. Não entendeu o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a reunião dos santos em que o poder de Deus é declarado. A multiforme sabedoria de Deus se dá nisso. Nós pensamos que nós estamos reunidos aqui sentados em bancos simplesmente ouvindo alguém pregar e isso é só isso. Nós não estamos vendo porque os nossos olhos ainda são limitados a entender o que está acontecendo quando nós estamos reunidos. Quantos principados e potestades das trevas estão sendo incomodados porque está sendo falada a palavra de Deus. Essa operação do poder de Deus se dá através do corpo de Cristo. Por isso que precisa haver comunhão no corpo de Cristo e precisa haver congregação. O Senhor Jesus falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E Ele fala, quando sai vós, sois a luz do mundo. Nós somos luz do mundo como? Individualmente nós somos luz porque temos vida de Cristo. O mundo jaz em trevas. Aqueles que estavam sentados na região das trevas viram uma grande luz. Eles estavam sentados aonde? Nesse mundo. Esse mundo está nas trevas. Nós andamos em trevas como luz. A palavra de Deus fala, olha, você não pode esconder o luzeiro. Porque o luzeiro, ele chega e vai clareando tudo. A igreja de Cristo é a reunião dos luminares para ser a grande iluminação nessa terra. É a igreja de Cristo. As trevas estão fora do corpo de Cristo, porque o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E a comunhão dos santos de Deus faz a manifestação da igreja de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isso é igreja. Igreja não é uma instituição religiosa em que a pessoa faz e cria toda uma identidade clerical e diz que aquilo dali é uma igreja. Aquilo é uma instituição religiosa. Nada tem a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo formado por muitos membros, santos regenerados pelo Senhor Jesus, que fazem parte desse corpo. Não faz parte da igreja de Cristo aquele que pensa que é salvo, mas aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus, porque é fato que quando ele foi regenerado em Cristo Jesus, ele foi inserido no corpo de Cristo. A comunhão dos irmãos é fruto de andar na luz. O que é andar na luz? Abre 1 João, capítulo 1, 6 e 7. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa parte, porque nós vamos entender um pouco mais. Janeiro nós vamos estudar todo domingo de manhã sobre o corpo de Cristo, para que nós entendamos profundamente esse fato grandioso que o Senhor nos deu, que é a igreja do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 6 e 7 diz assim, se dissermos,
que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, o que é andar na luz? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. O Senhor Jesus, quando Ele nos regenerou, Ele deixou a igreja, não a instituição. Jesus Cristo não fundou nenhuma instituição religiosa. Instituição religiosa, Ele diz lá em Apocalipse, eu abomino. Ele abominava os nicolaítas, porque Nicolau resolveu, para tapar um pecado de adultério da sua mulher, criar uma estrutura clerical dentro da igreja, em que criou vários cargos, em que a esposa dele não pudesse ser excomungada. Eles decidiam lá na cúpula e encobriam o pecado. Por isso que o Senhor fala assim, eu odeio os nicolaítas, ou seja, aqueles que seguem essa doutrina clerical de Nicolau. Mas a palavra de Deus, se nós andarmos na luz, qual é a luz que ele falou? Eu sou a luz do mundo. Nós estamos congregados como corpo de Cristo aqui na terra, nós fomos batizados, fomos inseridos nesse corpo, e nesse corpo nós estamos em luz. Quando aconteceu um problema registrado em Coríntios, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, que nós conhecemos bem esse texto, havia um homem na igreja que continuamente estava em pecado. Ele tinha relações sexuais com a esposa do seu pai. E foi chamada a atenção. E o apóstolo Paulo orientou a igreja, vai a ele e fala com ele. Fala com ele sobre o pecado, alerta sobre o pecado. Para que ele tenha arrependimento, porque quando a pessoa dá brecha a Satanás, a primeira coisa que acontece é uma venda nos seus olhos. Ele não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo, porque ele deu lugar ao inimigo. E fala com ele sobre isso. E falou, olha, se ele não ouvir, o meu espírito junto com o seu espírito, coloque ele nas mãos de Satanás, para que ele apanhe e a alma seja salva, porque ele estava inserido no corpo de Cristo. Ele já era do corpo de Cristo. Ele estava em erro, mas ele era do corpo de Cristo. Ele estava fora da comunhão do corpo de Cristo. Ele não estava andando em luz. O que é a luz desse mundo? A palavra de Deus diz, vós sois a luz desse mundo. Como nós somos a luz desse mundo? Como podemos operar? Através da multiforme sabedoria de Deus, que é a igreja de Cristo. Por isso que Deus não criou novas criaturas autônomas. Nós não temos na face da terra, pessoas, não, eu sou do Senhor Jesus, mas não estou ligado a nada. Eu sou completamente independente. Ele não é independente, ele é dependente. Ele é dependente porque ele precisa do irmão. Não para a sua salvação, mas ele precisa do seu irmão para um fato primordial na vida cristã, que é comunhão. Eu, às vezes, como pastor, vou lá para a porta da igreja, despedir a congregação, e eu fico lá e minha perna começa a doer. Alguns saem apressadamente, saem que não azogue. Mas tem uns outros que ficam no banco e estão lá e conversam com o irmão e fica lá. Aí, às vezes, como pastor, é melhor de sentar. Eu falei, é melhor. E começa a sair, dá 20 minutos, acabou o culto, dá meia hora, está lá conversando com os irmãos. E eu olho para aquilo e vejo com muito bons olhos isso, porque é comunhão. Aí ele pode estar conversando, se puder tornar esse momento um momento de conversa, conforme a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais.
Ontem eu fui almoçar na casa do irmão Humberto e da irmã Célia, o famoso enterro. E nós estávamos falando, conversando algumas pessoas, nós estamos falando sobre a obra de Deus, sobre a regeneração em Cristo Jesus, a nossa conversa. E eu olhei para um lado, uma pessoa casada com uma parente da irmã Célia, ele olhando firme para mim. E eu senti o olhar dele firme para mim, ele prestando atenção em cada coisa que se falava da regeneração do homem, do que Jesus Cristo veio fazer. E ele não parava de olhar. Sabe por que isso? Porque na palavra de Deus, ela entra no coração e ela começa a iluminar. Ele vê luz quando os filhos de Deus estão reunidos. E ele fala, eu preciso de alguma coisa, tem alguma coisa interessante nisso daí para mim. Nós estamos conversando, estamos aqui nos deliciando com a conversa, porque a conversa é boa para nós, estamos falando de coisas do Pai. Mas nós não reparamos que do lado de fora quem está em trevas está olhando e falando, essa luzinha pode piscar para mim. E eu fiquei impressionado em voltava o olho, ele não piscava o olho, ele olhava firme para aquilo. Por quê? Porque estava vendo luz. Alguma coisa estava esclarecendo a mente dele. Nós somos luz. A palavra de Deus diz, olha, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seus filhos, nos purifica de todo pecado. É a obra toda da graça. Resultado, comunhão é fruto de andar na luz. A igreja de Cristo é isso. Fruto de andar na luz. O que é então andar na luz? É estar inserido como povo de Deus no corpo de Cristo, fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que nós sejamos autônomos, a vontade do Pai é que nós sejamos um. A palavra de Deus diz, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça do sacerdote, sobre a barba de Arão. É a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é preciosa, tanto é que Satanás procura tirar a comunhão, começa a colocar desavenças, pensamentos diferentes, exatamente para que não haja comunhão, e na comunhão haja congregação, e na congregação a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, e as trevas sejam dissipadas. Esse é o caminho. Observa bem, eu tenho falado, irmãos, observam aqueles que querem trazer dissensão. Se alguém vem falar de um outro irmão e chega para você falar de um irmão, olha, o fulano de tal, não gosto muito dele, então vamos orar por ele, acaba o assunto e não tem graça. Aquele que é do Senhor, eu não estou falando de bode não, estou falando de ovelha. Eu estou falando daquele que é do Senhor, aquele que não é do Senhor, aparta, mas aquele que é do Senhor, junta. O meu irmão tem vários defeitos. E eu tenho vários defeitos, mas nós dois somos iguais, porque temos a mesma vida. Eu tenho a vida de Cristo. Por isso essa questão que nós temos que entender mais profundamente o que é o corpo de Cristo. Eu falo, não, eu estou muito zangado com os meus irmãos, não vou me congregar, não. Ele senta naquela poltrona, Satanás senta com ele, fez bem. Fez bem. Sabe por quê? Porque você tem que dar um tempo, o pessoal tem que reconhecer. Aquele que é do Senhor fala, olha, tem havido divergência, mas é o corpo de Cristo, eu preciso me congregar por causa da luz no mundo. Eu contei aos irmãos que eu fui ao Piauí, lá em Corrente, e desligaram o gerador. E eu vi o lugar mais escuro da minha vida. Nunca tinha visto tanta escuridão. Desligaram o gerador. Quando a igreja de Cristo não congrega, desligaram o gerador. Acabou a luz. Não há luz. Por isso que o inimigo, continuamente, ele quer que não haja a congregação. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
Em 1 João também, no capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz que nós temos um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, ou seja, com os nossos irmãos e com o Senhor, mas isso tudo é a mesma coisa. Não, eu estou brigado com meus irmãos, estou bem com o Senhor. Mentira. Eu não posso ficar sem relacionamento com os meus irmãos, relacionamento espiritual, não é sair para comer pizza, não. Pode ser também até comer a pizza com o irmão, mas é principalmente termos coisas em comum, reconhecemos vida nele e reconhecemos que somos vida. Reconhecemos que precisamos daquele irmão. Por mais que você possa julgar com a sua mente, ou eu possa julgar com a minha mente, que aquele irmão tem coisas que não me agradam, mas eu posso lembrar que ao Pai agradou dar a ele o reino. Então ele pode ser diferente de mim, mas ele tem uma coisa principal em comum, que é a vida de Cristo. Em 1 João 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tenhas comunhão conosco, o apóstolo falando, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Interessante, quando o Senhor Jesus foi levado aos céus, ele falou: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra de Deus diz lá em Atos 2:42, mostra como eles perseveravam nessa comunhão. Diz assim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que eles faziam juntos? Eles estavam estudando a palavra, estavam orando, estavam comendo pão junto, estavam na comunhão. Como é agradável a comunhão. Se nós olharmos, principalmente, olharmos no Evangelho de Lucas, o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, você percebe claramente, principalmente na narrativa de Lucas, que eles tinham uma relação muito próxima. João chegava e encostava a cabeça no ombro de Jesus e ficava lá. E você percebe claramente que até nas relações que ele tinha, eles brincavam entre eles. Porque é parte da comunhão. A comunhão do corpo de Cristo não é uma comunhão ranzinza. É uma comunhão alegre, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Essa é a comunhão do corpo de Cristo, nós estamos alegres. Nós temos alguns irmãos que nós temos mais intimidade, nós brincamos mais, porque faz parte da nossa relação. Não é tornar a coisa jocosa, ou assuntos desinteressantes, ou coisas do mundo, mas são coisas de Deus, daquele que tem uma comunhão com Deus. Porque é resultado dessa comunhão. E a palavra de Deus fala, comunhão é resultado de quem anda na luz. Quem não anda na luz é dissensão. Fofoquinha. Um negocinho aqui, olha, uma coisinha aqui. Eu não gosto muito de fulano, não. Fulano está procurando uma coisinha contra mim. Eu quero jogar você contra o outro lá. Ih! Para! Se é bode, bota para correr. Mas se é ovelha, fala, vem cá, meu irmão. Você precisa aprender a bênção da comunhão. Porque é nessa bênção da comunhão que nós somos enriquecidos. É nessa bênção. A palavra de Deus fala, cada um considere o outro como superior. Fica firmado nesse fato. 1 Coríntios 10:16. E nós vamos falar dessa ceia. A ceia do Senhor, que tem dois elementos que fazem parte da nossa alimentação natural, modo de se alimentar naturalmente. Porventura, o cálice da bênção
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Nós vamos participar da ceia do Senhor e tem dois elementos, tem pão e vinho. Você pode olhar para o pão e falar, porventura esse pão aqui não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque eu como o pão, o outro irmão come o pão, o outro irmão come o pão. Ele é pão, ele não muda de matéria, ele não muda de substância, ele é pão. Ele não transforma em corpo de Cristo. Ele confere em nós a certeza da comunhão do corpo de Cristo, em que fomos atraídos a morrer naquela cruz. E o sangue de Jesus Cristo, que nos resgatou do domínio das trevas, do domínio do pecado, e nos purificou e nos abriu o acesso a Deus. Irmãos, a comunhão existe e ela é fundamental para a nossa vida cristã. Ela é resultado da vida de Cristo. Se a igreja de Cristo não tiver comunhão, ela não opera a luz no mundo. Mas se ela tiver comunhão, ela opera. Eu quero o dia em que as pessoas entenderem profundamente, esse é meu sonho aqui na igreja, o que é o corpo de Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo? O que é a comunhão do corpo de Cristo? O que é ser membro do corpo de Cristo? E a bênção que está inserida nisso. Muitas coisas vão cair por terra quando chegar a essa consciência. Alguém não gosta de você. Eu conheço um monte. Mas se está no corpo de Cristo, eu gosto. Se é do corpo de Cristo, eu gosto. Por quê? Porque nele tem a mesma coisa que tem em mim. Ele é do Senhor. É isso que tem que estar permeando a nossa mente. E não simplesmente o aspecto que nós às vezes fazemos da igreja, por ação do inimigo, de entendermos que igreja é um lugar de reunião. Vou à igreja A, não vou à igreja não. Esse não entendeu nada. Quando eu vejo o irmão, eu falei isso no início, quando eu vejo o irmão que troca as coisas de Deus por coisas do mundo, por banalidade, cuidou de cachorro, cuidou de gato, cuidou disso, cuidou daquilo, foi fazer comida. Ah, não, porque aí o meu vizinho foi lá em casa e aí eu preferi ficar com ele. Ah, não, porque vai ter uma festa lá no fulano de tal, aí eu fui convidado e não podia dizer não. Eu lembro da história que eu li de um homem, grande empresário americano, consultor que os presidentes gostavam de consultá-lo. E certa feita, eu já contei isso aos irmãos, o presidente dos Estados Unidos falou com ele, tal dia, tal hora eu vou falar contigo. Presta atenção nisso para entender, porque às vezes a pessoa fica em conversa paralela e perde a maioria da mensagem. Há um só pregador e alguns ouvintes. Cuidado com Satanás, que ele começa a conversar com as pessoas, começa a colocar ideia. Voltando ao assunto que é esse homem, quando o presidente dos Estados Unidos falou para ele assim, vou tal dia, tal hora, ele falou, não posso não, nessa minha hora de oração. Hora de oração é a hora que a pessoa troca por qualquer coisa, né? Troca por telefone, troca... Eu falei, não posso atender não. Então eu vou no dia tal, a tal hora, eu quero recebê-lo. Ele falou, não posso não. Esse é meu dia de congregar. E essa hora eu estou congregado. E ele era membro de uma igrejinha pequenininha, num lugar distante. Fala, o que tem? Atende o presidente. Eu falo, não. Primeiro meu Deus. Primeiro meu Deus. Esse entendeu o que é corpo de Cristo. Isso não é religião, não, isso é corpo de Cristo. Por que eu vou hoje? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou pregando hoje aqui? Ah, porque faz parte do programa? Não.
Eu estou aqui por causa do Senhor. Eu não estou aqui por outra coisa, eu não sou profissional da fé. Eu vim ministrar a palavra de Deus para aqueles que serão iluminados para o conhecimento de Cristo e para a edificação daqueles que são do Senhor. Não é outra finalidade. Por que você está aqui? Eu estou aqui, espero que a resposta seja, estou aqui para congregar, para ser luz no mundo, para as trevas serem dissipadas, para colocar de vez o inimigo por terra. Eu tenho uma especial implicância com Satanás e ele comigo. Nós sabemos que nós dois não nos gostamos. Por vezes ele tenta me derrubar em várias áreas da minha vida, na minha saúde, lança algumas coisas. E eu tenho algumas coisas que eu, quando compreendi a obra de Deus e vi o que Satanás fez, eu por vezes olho assim, eu vi uma pessoa morta, uma pessoa querida morta, eu falei, Satanás, teus dias estão contados. Porque a morte não fez parte do plano de Deus. Eu queria aquela pessoa muito querida minha. Eu queria ela comigo. Ele interrompeu essa relação, falou, olha, Satanás, uma das coisas que eu mais vejo quando olho isso aqui é que eu vou pregar mais o Evangelho para que você fique mais sozinho possível. E uma das coisas que eu vou me gloriar é quando o meu Senhor, lá no fim do reino milenário, dizer claramente, o último inimigo já foi derrotado, que é a morte. Eu falei, amém, Senhor. O corpo de Cristo está na terra para tornar isso verdade, para tornar isso fato para outras pessoas. E nós precisamos ter a comunhão para que sejamos luzes nesse mundo. Nenhuma raiz de amargura vos impeça. Nenhuma raiz de amargura vos impeça. Mas congregue com o Senhor Jesus. Quem é trevas é trevas. Deixa ficar nas trevas se não quer a luz. Já foi iluminado, não quer, gosta do Evangelho, mas fica naquele ali disfarçado de crente, travestido de nova criatura. Deixa ele para lá. Mas aquele que quer o Senhor, caminha com ele. Às vezes falam para mim assim, mas esse daí é muito complicado, mas ele quer o Senhor. E o Senhor, mais do que ele quer o Senhor quer ele. Então vou andar. Vou andar até ele chegar ao conhecimento de Cristo ou ele desistir de mim. Esse é o caminho e a comunhão dos santos. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Santa Ceia do Senhor. Ela é santa porque os santos que tomam. Ela é santa porque ela identifica os cristãos com o corpo de Cristo. Quem deve participar da ceia do Senhor? Só tem sentido para quem é nova criatura em Cristo Jesus, que já creu na sua morte com Cristo e na sua ressurreição para ter uma nova vida. Esse é o sentido da ceia do Senhor. Eu vou pedir aos diáconos que estejam aqui à frente para servir. Eu vou pedir à irmã Raquel Silvestre que nos ajude na distribuição da ceia do Senhor. E nós vamos ter um momento de grande alegria no Senhor. Qual é a razão dessa alegria? Qual é a razão dessa alegria? Nós estamos comemorando, nós estamos trazendo à memória a vida que nós temos. Essa vida quem nos deu foi o Senhor.